No episódio 11 de Longe Demais, Cian perde completamente o controle ao descobrir mensagens comprometedoras no celular de Alia. Tomado pelo ciúme, ele arranca o aparelho de suas mãos e exige que ela desbloqueie o telefone. Sem esconder a raiva, ele afirma que ela pagará caro pelo que fez. Enquanto examina as conversas, Cian encontra mensagens de Demir e confronta Alia, querendo saber há quanto tempo os dois mantêm contato. Revoltado, ele a acusa de se envolver com seu maior inimigo e exige uma explicação. Pressionada, Alia decide contar toda a verdade. Ela revela que Demir lhe fez uma proposta inesperada: casar-se com Cian e, depois do casamento, trabalhar secretamente para ele, espionando a família e informando tudo o que acontecesse dentro da mansão. Alia admite que Demir acreditava que essa seria a oportunidade perfeita para ela se vingar de Cian. Ao ouvir a confissão, Cian pergunta se ela aceitou a oferta e se ainda pretende se casar com ele. Sem hesitar, Alia responde que o casamento acontecerá. Cian, porém, diz que ela não é o tipo de mulher capaz de trair alguém dessa maneira e afirma conhecer sua verdadeira personalidade. Alia rebate dizendo que ele a subestima. Ela explica que, quando uma pessoa é levada ao limite, é capaz de fazer coisas que jamais imaginou. Comparando a situação a um animal acuado, ela afirma que até um coelho reage quando não tem mais para onde fugir. A conversa termina de forma dramática quando Cian toma uma atitude impulsiva e parte para cima de Demir. Desesperada, Alia implora para que ele pare. Depois de dar umas em Demir, Cian e Alia seguem de carro. Alia percebe que Cian está ferido. Ao notar que sua mão não para de sangrar, ela insiste para que ele vá ao hospital, mas ele se recusa. Cian para o carro e procura um pano para estancar o ferimento. Alia começa a limpar a ferida com todo cuidado. Enquanto cuida dele, Cian volta a perguntar quando Demir entrou em contato pela primeira vez. Alia revela que tudo começou no dia em que passou a noite na delegacia. Segundo ela, Demir apareceu para visitá-la enquanto estava presa. Ela nunca contou isso antes porque se sentia humilhada e acreditava que Cian jamais entenderia a situação. Alia explica que, depois daquele encontro, Demir voltou a procurá-la e marcou uma conversa. Ela aceitou encontrá-lo porque ele prometeu deixar seu filho em paz. Desesperada para proteger a criança, ela admite que faria qualquer coisa por ele. Alia diz que, se fosse preciso atravessar o fogo para salvar o filho, faria sem pensar duas vezes. Cian então questiona como Demir descobriu sobre o casamento dos dois. Ele suspeita que Alia tenha contado tudo, mas ela nega. Os dois tentam imaginar quem pode ter revelado a informação e cogitam que Oscar possa ter escutado a conversa e repassado o segredo. Mesmo assim, Alia toma uma decisão difícil. Ela pede que Cian desista do casamento. Afirma que jamais aceitará trabalhar para Demir nem trairá a confiança dele, mas acredita que a união só trará sofrimento para ambos. Convencida de que sua presença colocará todos em perigo, ela insiste que o melhor é cada um seguir seu próprio caminho. Cian, porém, faz uma pergunta que a deixa sem resposta. Ele quer saber por que ela recusou a proposta de Demir. Se realmente desejasse se vingar dele, aquela seria a oportunidade perfeita. Mesmo assim, Alia preferiu revelar toda a verdade em vez de aceitar o plano. Sem esperar que ela responda, Cian encontra a resposta por conta própria. Ele conclui que Alia rejeitou a proposta porque não aceitou se envolver com alguém tão desonrado quanto Demir e porque não seria capaz de agir de forma tão traiçoeira. Logo depois, Cian leva Alia para casa e a manda descansar. Assim que ele vai embora, Nari a confronta, sem conseguir esconder a preocupação. Ela quer saber por que Alia decidiu se encontrar com Demir e como Cian descobriu toda a história. Nari admite que foi ela quem contou a verdade a Cian. Depois de ver a mensagem que Demir enviou para o celular de Alia, achou que esconder aquilo seria um erro. Alia fica decepcionada, mas explica que só aceitou encontrar Demir porque estava desesperada para salvar o filho. Sem alternativas, ela acreditou que precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Durante a conversa, Alia revela que Demir prometeu proteger seu filho, mas exigiu um preço cruel em troca. Ela deveria se casar com Cian e, depois do casamento, espionar a família para entregar todas as informações a Demir. Revoltada, Nari percebe que tudo não passava de uma armadilha. Pouco depois, Boran chega em casa alegre e pede à mãe um copo de leite com banana. O momento de tranquilidade, porém, dura apenas alguns segundos. Homens enviados por Sadaka aparecem na porta com a ordem de levar o menino para a mansão. Nara e Alia tentam impedir a entrada dos homens,
mas eles ignoram os protestos e entram à força. Alia luta desesperadamente para proteger o filho, implora para que não o levem e tenta alcançá-lo, mas é contida. Em meio aos gritos e ao desespero de Boran, os homens conseguem colocá-lo no carro e deixam a casa, enquanto Alia corre atrás do veículo sem conseguir impedir o sequestro. No hospital, enquanto o médico trata o ferimento de Cian, ele continua tentando descobrir como Demir soube do casamento. Todos passam a suspeitar de Oscar, acreditando que ele esteja trabalhando em segredo para Demir e tenha revelado a informação. Furioso com a possibilidade de ter sido traído, Cian decide acertar as contas com Oscar. Kaia tenta convencê-lo a não agir por impulso, lembrando que qualquer atitude violenta pode levá-lo de volta para a prisão. Mesmo assim, Cian permanece decidido a encontrar o traidor. Nesse momento, ele recebe uma ligação urgente informando que homens enviados por Sadaka acabaram de levar Boran para a mansão. Sem pensar duas vezes, Cian abandona o hospital e sai em alta velocidade para tentar impedir que o menino seja levado definitivamente. Logo em seguida, o marido de Nara é levado até o local à força. Kaia o acusa de estar envolvido com Demir e começam a pressioná-lo para que diga a verdade. Assustado, ele insiste que é inocente e nega qualquer ligação com o rival de Cian. Nara presencia toda a cena e fica desesperada ao ver o marido sendo agredido. Ela tenta defendê-lo, mas é impedida. Mesmo sendo ameaçado, ele continua afirmando que nunca trabalhou para Demir. Kaia revela que pretendia dar uma punição ainda mais severa ao suspeito, mas foi impedido por Sain antes que a situação saísse do controle. Atendendo ao pedido do primo, Kaia decide encerrar o confronto e manda que o homem vá embora. Depois que todos se afastam, Nara desabafa com Sain. Ela admite que tentou acreditar no marido mais uma vez, mas agora percebe que ele destruiu toda a confiança que existia entre eles. Sain responde que já havia avisado sobre o verdadeiro caráter dele e diz que, se ela decidir continuar ao lado daquele homem, será uma escolha exclusivamente dela. Enquanto isso, Kaia estranha o desaparecimento dos homens que deveriam estar fazendo a segurança da casa. Sem entender o que aconteceu, ele liga imediatamente para Cian em busca de respostas. Durante a ligação, Kaia recebe uma notícia ainda mais preocupante. Cian conta que Sadaka levou Boran para a mansão e que Alia saiu desesperada atrás deles. Além disso, revela que Mini está internada no hospital. A informação deixa Kaia completamente surpreso. Ele comenta que tudo isso poderia ter sido evitado e volta a afirmar que Oscar continua dizendo ser inocente. Mesmo assim, Cian pede que todos retornem imediatamente para a mansão, pois novos acontecimentos estão prestes a mudar o rumo da família. Depois de toda a confusão, Oscar pede para conversar a sós com Nara. Ela aceita ouvi-lo, mas deixa claro que ainda está magoada. Nara o acusa de ter levado até Demir tudo o que Alia havia lhe contado, principalmente a história de que Cian estava pressionando Alia a se casar. Oscar nega que tenha traído a confiança delas. Ele afirma que jamais contou nada a Demir e pergunta por que Nara acredita tão facilmente nessa acusação. Em seguida, muda o foco da conversa e critica duramente as atitudes de Cian e de seus irmãos. Segundo Oscar, Alia foi colocada contra a parede. Ele lembra que Cian tirou Boran dos braços da mãe, destruiu sua carreira como médica e a deixou sem alternativas. Para ele, Alia acabou aceitando conversar com Demir porque estava desesperada e não enxergava outra saída para proteger o filho. Nara rebate dizendo que, se Oscar realmente queria ajudar, deveria ter procurado outra solução em vez de envolver Adir. Oscar explica que procurou o advogado apenas porque acreditava que ele poderia defender Alia legalmente. No entanto, tudo acabou dando errado, e Demir aproveitou a situação para manipular Alia. Mesmo afirmando que não apoia Demir, Oscar diz compreender perfeitamente a decisão de Alia. Ele acredita que qualquer mãe faria o mesmo para salvar o próprio filho e afirma que jamais a julgaria por isso. A conversa então toma um rumo mais pessoal. Oscar olha para Nara e abre o coração. Ele declara que ela é a pessoa mais importante de sua vida e pede que não permita que os problemas destruam o relacionamento dos dois. Reconhece que costuma perder a cabeça quando está nervoso, mas implora para que ela permaneça ao seu lado e volte a confiar nele. Nara escuta tudo em silêncio, sem demonstrar se está disposta a perdoá-lo. Alia chega à mansão desesperada para ver o filho, mas os capangas impedem sua entrada. Eles explicam que Sadaka deu ordens para que ela não passasse. Sem aceitar a situação, Alia implora para entrar. Ela diz que viu o sofrimento do menino e sabe que Boran ficará triste e poderá até adoecer se continuar longe dela. Alia promete que não causará nenhum problema,
que apenas quer conversar alguns minutos com o filho e depois irá embora. Mesmo com seus pedidos, os homens continuam seguindo as ordens e não permitem sua entrada. Alia fica arrasada por não conseguir chegar perto da criança. Enquanto isso, no hospital, a médica informa Cian sobre o estado de Minnie. Ela explica que foi necessário fazer uma lavagem estomacal porque ela havia tomado 2 caixas inteiras de remédio. A médica revela que, se tivessem demorado mais, ela poderia não ter sobrevivido. Apesar da gravidade da situação, Minnie está estável e deve recuperar a consciência em breve. Cian pergunta se pode vê-la, mas a médica explica que primeiro precisam ter certeza de que ela está totalmente fora de perigo. A visita só será permitida quando ela for transferida para um quarto. Aliviado pela notícia, Cian agradece à médica e pede que seja avisado imediatamente assim que Minnie acordar. Enquanto isso, Alia, desesperada para encontrar Boran, acaba enfrentando os homens que impedem sua passagem. A tensão aumenta quando ela entra dentro do carro e está prestes a invadir a mansão. Cian chega ao local e pergunta o que está acontecendo. Ele descobre que toda aquela revolta começou porque Alia não conseguia ver o próprio filho. Sadaka aparece e confronta Alia. Ela critica sua atitude e diz que a jovem está agindo como se tudo fosse uma brincadeira. Afirma que não tem medo de suas ameaças e que poderia acabar com aquela situação sem pensar 2 vezes. Sadaka acusa Alia de ter destruído todas as oportunidades que recebeu. Ela lembra que havia oferecido a chance de se casar com Cian e fazer parte da família, mas, em vez disso, Alia teria escolhido se unir aos inimigos deles. Ela ainda acusa Alia de ter colaborado com pessoas responsáveis pela morte de seu filho e afirma que nunca confiou nela de verdade. Por causa disso, decide que Alia não entrará mais na mansão como esposa de Cian. Sadaka dá um ultimato: Alia deve deixar a cidade ou voltará para a prisão. Mas Alia deixa claro que não quer nada além de ver Boran. Ela afirma que foi até ali apenas para encontrar o filho e depois irá embora. Cian tenta defender Alia e pede que sua mãe permita que ela veja a criança. Ele explica que o único desejo dela é estar perto do filho. Finalmente, Alia consegue encontrar Boran. Ao ver a mãe, o menino corre para seus braços emocionado. Ele pergunta por que ela demorou tanto e diz que ficou com medo quando ela se afastou. Alia tenta tranquilizá-lo e explica que tudo foi um mal-entendido. Ela garante que ninguém o abandonou e que os dois continuarão juntos. Porém, Alia conta que precisará viajar para o Canadá primeiro para resolver alguns assuntos e depois voltará para buscá-lo. Boran aceita, mas pede para acompanhá-la e ajudar a organizar as coisas. Com carinho, Alia explica que terá muito trabalho pela frente, precisa ir ao banco e também ao hospital para resolver sua situação profissional. Ela diz que será melhor ele ficar ali por enquanto, prometendo voltar assim que terminar tudo.